Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 5, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente se habilitar para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com um antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo se demitiu, alegando a impossibilidade de se submeter a um homem ríspido e intratável. Desse modo, se transferiu para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Sem demora também o abandonou, afirmando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego, mas não demorou a deixá-lo, declarando não tolerar as suas exigências. Logo após, se entregou ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritado. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que não lhe era possível incorporar as próprias energias às experiências terrestres, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Porém, com surpresa, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e perguntou: Amigo, por que não te preparaste diante dos imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. No entanto, o mensageiro observou com amargura: o Pai te chamou a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia num momento precioso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bicorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugisse a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou às consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, conseguirá recolher excelentes resultados se souber e puder aproveitar suas asperezas, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente.
Ao ler esse capítulo, eu não pude deixar de lembrar do capítulo 13 e os seguintes, né? Do livro Nosso Lar, de André Luiz, quando ele foi solicitar trabalho ao ministro Clarencio, que sabiamente atendia aos pares para facilitar o entendimento deles. E a senhora que entrou na sala com André foi atendida primeiro. Vamos lembrar? A gente já estudou esse livro, né? A companheira desconhecida foi pedir auxílio em favor dos 2 filhos. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro dirigiu um olhar de fraternidade para ela, né? Embora conservando intacta a energia pessoal, e respondeu bondoso que se ela reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que caberia a ele fazer? E ela responde que desejava que ele concedesse recursos para protegê-los na esfera do globo, e assim foi, né? Então, nós vemos o ministro não julgando, mas mostrando a necessidade de crescimento pessoal, observando que recursos não se recebe, se adquire através do esforço pessoal, através da nossa reforma interior. Então, primeiro nós precisamos aprender, nos modificar, adquirir recursos para depois termos condições de auxiliar outra pessoa. E o benfeitor, né, disse com muito amor, né, que só se pode ajudar alguém que se mantém no espírito de humildade e de trabalho, ou seja, como é que se pode ajudar alguém sentado na frente da televisão, sem fazer nada? E quando ele pergunta quantos bônus hora ela possuía, ela respondeu 304. E aí a gente fazendo uma conta rápida, em 6 anos nós temos 72 meses, ou seja, ela trabalhou mais ou menos 4 horas por mês. Isso é praticamente nada por dia. Assim como esse conto, né? Ele foi num lugar, achou que não era legal, foi para outro, nada servia. Então, o que ele trabalhou nesse tempo todo? Praticamente nada, né? Tudo bem, nós precisamos descontar o tempo de refazimento, mas mesmo assim, né? Convenhamos, né? 304 horas em 6 anos é muito pouco. E aí precisamos pensar quantas horas nós trabalhamos por dia para o nosso crescimento pessoal. E Clarencio lembrou de quantas oportunidades de trabalho lhe foram oferecidas e ela rejeitou uma a uma porque eram difíceis e ela não era santa, assim como nesse conto, né? Um era ríspido, o outro era isso, o outro era aquilo. São praticamente os mesmos argumentos, né, que ela apresentou nesse livro, para lembrar que a gente é assim, a gente apresenta sempre impedimentos, porque os outros não são como a gente quer que sejam, né? Como diz, Deus não dá cruz maior do que nós podemos carregar. Não podemos ficar sem fazer nada, esperando o tempo passar. Não podemos esperar estar pronto para começar a trabalhar, mas sim começar a trabalhar para ficarmos prontos para mudar de lição, mudar de posto. E aí Clarencio esclareceu que o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Precisamos entender que na ajuda quem mais recebe é quem dá. Assim como quem ensina é quem mais aprende. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Correntes de simpatia são o quê? São os espíritos a quem ajudamos e a quem endereçam a nós fluidos de agradecimento, energias de gratidão,
Então, se eu não ajudei ninguém, não tem ninguém agradecido pelo que eu não fiz. Essas energias de gratidão vão nos dar força para continuarmos nossos estudos, nossos trabalhos. São trocas de energia. Quando entendermos que quanto mais ajudamos, mais somos ajudados, que sem a cooperação é impossível atender com eficiência, precisamos ter um grupo de trabalho, precisamos da gratidão das pessoas, precisamos entender as determinações dos chefes, respeitar a hierarquia, construir, fazer com amor. Tudo o que fizer deve ser feito o melhor possível, tem que ser bem feito. Pode não ser o melhor, mas é o nosso melhor. E sabendo que demos o nosso melhor, como dissemos, não há dinheiro que pague a nossa tranquilidade, a nossa sensação de dever cumprido. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Tudo o que fazemos é entre nós e Deus. Depois de pequena pausa, continuou: para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, se faz a necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Então, novamente, ele está dizendo que não fazemos nada sozinhos. Os que não cooperam não recebem cooperação. Lei da ação e reação. Dai e ser-vos-á dado. Isso é da lei eterna. Então, novamente, vemos aqui a pergunta que não quer calar. Que tens? Quando Jesus pergunta que tens, significa que existe a necessidade de alguma ajuda para o serviço da multiplicação. Lembrando que 0 multiplicado continua sendo 0, né? Precisamos meditar quanto à necessária a nossa cooperação para que Deus nos felicite com seus dons de vida abundante. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que sua fome de paz e reconforto seja saciada. Mas a voz do Mestre continua perguntando: que tens? É preciso esforço próprio para que o Senhor faça o resto. E depois de ouvir esse diálogo, André refletiu sobre sua situação e, reconhecendo seus erros, solicita sinceramente qualquer tipo de trabalho que pudesse ser oferecido a ele. Vamos lembrar que ele era médico aqui na Terra e ele queria um serviço de medicina, ele não queria qualquer serviço. Né? E aí, com a providencial parceria, né, com essa senhora que ele ouviu todo esse diálogo, então ele sinceramente solicita um trabalho, qualquer trabalho. Aí Clarencio, acalmando o coração do nosso amigo, né, esclarece que tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Ou seja, não depende de títulos, depende do sacrifício pessoal na execução do trabalho. É unicamente por mérito. E Clarencio diz que a natureza do serviço é problema dos mais importantes, mas na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório.
Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não consideram os deveres morais que lhe competem e que a mesma porcentagem pode ser atribuída a quantos forem chamados à subordinação. Quase todos vivem a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebendo os proventos comuns ao cargo que ocupam, né? Aquele famoso, eu não nasci para fazer isso. Não fazem com capricho, porque não têm vocação para aquilo, mas na hora de receber não recusam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de outros interesses e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca consideraram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas como moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Aqui vemos que devemos ter responsabilidade com o dinheiro que recebemos, se ele faz parte do nosso desenvolvimento. É uma prova que Deus utiliza para nos provar, para ver se somos suscetíveis ao dinheiro ou ao poder, ou ao dinheiro e poder. Dizemos, se você quer conhecer alguém, dê dinheiro ou poder. A gente cansa de ouvir isso. E os dois, ou os dois juntos, né? Quando trabalhamos, nós fazemos com amor, damos o máximo que podemos. Quando aposentados, aproveitamos esse tempo livre para ajudar nosso próximo, ou estamos nos servindo do dinheiro que o governo pode nos dar e poderá prejudicar a outro? Creia que todos pagarão muito caro a indisciplina. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais gastos. Ou seja, não é o trabalho, mas quanto de valor moral está envolvido naquele trabalho. No plano superior são considerados apenas os valores morais. Precisamos analisar o quanto somos verdadeiramente honestos em nosso trabalho ou em nossa aposentadoria. E vamos concluir que mais valioso que o trabalho é o que a gente aprende com esse trabalho. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.